Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar um roteiro. Este é o roteiro 20, turmas de oitavo ano. E o assunto do roteiro dessa semana é a Guerra do Paraguai. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que foi esta guerra, quais as consequências desta guerra, quais os interesses que movimentaram esta guerra e quais as consequências que esta guerra gerou para o Brasil e para o Paraguai. Então, vamos lá? Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Então, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito que aconteceu aqui na América do Sul, envolvendo o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, né? Quando nós estudamos sobre a Guerra do Paraguai, né, nós estudamos dentro da política externa do Segundo Reinado, porque a Guerra do Paraguai aconteceu durante a fase de império, na fase do Segundo Reinado, sob o governo de Dom Pedro II, né? Então foi um conflito que aconteceu aqui na América do Sul, no século XIX, uma guerra que durou praticamente 6 anos, entre os anos de 1864 e 1870, né? Envolvendo essas nações aqui da Bacia do Prata, Brasil, Paraguai, Argentina e o Uruguai, né? Então, quais foram os interesses que movimentaram este conflito, né? O que aconteceu para que houvesse a Guerra do Paraguai? Então, vamos lá. Então, as causas do conflito, né? Então, como é que nós podemos explicar esta Guerra do Paraguai? Então, a Guerra do Paraguai, tem raízes na política expansionista de Solano Lopes. Solano Lopes era um presidente do Paraguai que tinha ambições expansionistas. Ele queria formar ali na Bacia do Prata o grande Paraguai. Ele buscava ter uma saída para o Oceano Atlântico. Para tanto, vai desenvolver uma política externa expansionista e agressiva, né? Buscando se expandir em direção ao Oceano Atlântico, né? E controlar a navegação, os rios navegáveis ali da Bacia do Prata. Então, para tanto, o Paraguai vai ser uma nação moderna, vai criar um projeto de desenvolvimento moderno, que vai escapar, digamos assim, da política de dominação que a Inglaterra mantinha aqui na América do Sul, né? E, por sua vez, o crescimento econômico do Paraguai vai desagradar muito a Inglaterra, que não via com bons olhos essa política expansionista de Solano Lopes, que não via com bons olhos este desenvolvimento econômico, industrial, bélico do Paraguai na região, né? E o Paraguai passa a ser enxergado como um exemplo de independência nociva que vai precisar ser eliminado. Então, há os interesses da Inglaterra em destruir a economia do Paraguai, como também aos interesses de Brasil, de Argentina e de Uruguai, que são nações que precisavam se afirmar dentro da política da América do Sul, né? Dentro da hegemonia política da América do Sul, né? Ou seja, a nação que vai influenciar politicamente os destinos do continente sul-americano. Então, eram jovens nações que estavam se desenvolvendo e que precisavam se afirmar
e marcar o seu papel de liderança dentro do continente sul-americano. Então, o início do conflito. Então, o conflito ele começou em 1864, uma agressão do Paraguai ao Brasil, quando um navio brasileiro foi aprisionado pelos paraguaios, quando este navio navegava ali no rio Paraguai, né? Então, este ato de agressão do Paraguai ao Brasil fez com que o Brasil mantivesse esta guerra com o Paraguai. Em 1865, diante da superioridade militar e bélica do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, tendo o apoio da Inglaterra, vão fazer um acordo, um tratado chamado Tratado da Tríplice Aliança, para enfrentar o Paraguai, né? Então, Brasil, Argentina e Uruguai fazem uma aliança político-militar chamado Tríplice Aliança para enfrentar o Paraguai, que era uma nação tida como moderna, que tinha um poderoso exército e também uma poderosa marinha, né? Ainda em 1865, ocorre um dos principais enfrentamentos da guerra, que é a Batalha do Riachuelo, né, que foi determinante para a derrota do Paraguai. Por isso que a Batalha do Riachuelo é um evento lembrado pela Marinha Brasileira, né? Em 1866, ocorre a invasão do Paraguai. As tropas brasileiras invadem o Paraguai. Em 1869, o exército brasileiro domina a Assunção sob o comando de Caxias. E esta guerra termina em 1870, com a morte de Solano Lopes, lá na Batalha de Cerro Corá. Então, continuando. Os interesses da Inglaterra no conflito, né? Então, antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica, era considerada na região uma potência econômica, era um país independente. Desde 1811, o Paraguai era uma nação independente. Também tinha uma política desenvolvimentista independente das nações europeias. O Paraguai não vai se submeter ao domínio dessas nações europeias, principalmente ao domínio inglês, né? Por isso que a Inglaterra vai apoiar a formação da Tríplice Aliança contra o Paraguai, pois era necessário eliminar um concorrente dos negócios ingleses na América do Sul. O Paraguai, devido ao seu sucesso, né, ao seu exemplo de sucesso, de independência econômica na América Latina, tornou-se uma ameaça aos interesses ingleses. Então, a Inglaterra precisa liderar uma luta contra o Paraguai. Ela não vai participar da guerra, mas ela apoia a guerra. Ela vai armar Brasil, Inglaterra, Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, né? Então a Inglaterra tem interesses políticos, econômicos da América do Sul e enxerga no Paraguai uma ameaça a esses interesses políticos, econômicos, né? A intenção é manter a dominação político-econômica, a dominação capitalista sobre essas jovens nações latino-americanas. E o Paraguai está fugindo ao domínio, ao controle da Inglaterra. Então, a Inglaterra quer manter
a América do Sul sob o seu domínio político e econômico e não aceita um sucesso de independência econômica que é mantido ali pelo Paraguai. Então, o que diz a história sobre o conflito? Né? O que falam os historiadores sobre este conflito aqui na América do Sul? Então, tradicionalmente, a guerra foi provocada pela política expansionista do ditador Solano Lopes, né? Porque busca uma saída para o Oceano Atlântico. Então, tradicionalmente, os historiadores assinalam que essa política expansionista do ditador Solano Lopes é a raiz do conflito existente na América do Sul, ali na bacia do Rio da Prata, né? O Paraguai, ao desejar buscar uma saída para o Oceano Atlântico, vai desenvolver uma política expansionista agressiva, o que não será permitido e tolerado por nações como Brasil, Argentina e Uruguai. Outra versão afirma que a guerra foi provocada pelo imperialismo inglês, que não aceitava o desenvolvimento econômico do Paraguai. Então, o imperialismo inglês vai promover esta guerra quando joga Brasil, Argentina e Uruguai, quando arma esses países e joga esses países na guerra contra o Paraguai, com a intenção de destruir a economia do Paraguai e impedir esse desenvolvimento econômico independente que o Paraguai queria manter na América do Sul. Outra versão, mais atual, não nega o papel do imperialismo inglês na região, mas enfatiza os interesses das jovens nações, Brasil, Argentina, Uruguai, que desejavam assumir um papel de liderança, um papel de hegemonia na América do Sul, e que para isso entendiam que o Paraguai era uma ameaça que precisava ser eliminado. O Paraguai, com a sua política expansionista, também desejava se firmar na América do Sul como uma nação hegemônica, né? Ali na bacia do Rio da Prata. Então, para impedir esta hegemonia do Paraguai, nações como o Brasil, Argentina, Uruguai, com o apoio da Inglaterra, se lançaram nessa aventura bélica contra o Paraguai. Consequências da Guerra do Paraguai. Quais as consequências desta Guerra do Paraguai? Então, para o Paraguai, as consequências são visíveis, né? Destruiu a economia do país, provocou um número absurdo de mortos, né? Praticamente grande parte da população masculina pereceu na guerra, né? Até hoje o Paraguai tem efeitos na sua economia gerados por esta guerra do Paraguai. Para o Brasil, a guerra foi desastrosa, muito desastrosa. O Brasil sai desta guerra endividado com a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra foi a grande beneficiada pelo conflito, foi a grande beneficiada pela guerra do Paraguai, porque todas as nações envolvidas, de certa maneira, vão cair nos laços da dependência econômica com relação à Inglaterra, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, vão estar dominados pelo capitalismo inglês, né? Então, a Inglaterra vai ser a grande beneficiada de todo este conflito
sem dúvida nenhuma. A guerra, para o exército brasileiro, vai ser positiva. Por quê? Vai fortalecer o papel do exército no Brasil, vai prestigiar o papel do exército brasileiro, né? E o exército, quando volta da guerra, quando a guerra termina, em 1870, o exército passa a ser uma instituição poderosa, uma instituição política a ser considerada. O exército brasileiro passa a questionar a monarquia, passa a criticar a escravidão, e o exército vai ter um papel muito importante no processo de transição da monarquia para a república, né? Quem proclama a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca, um membro do exército brasileiro. Então a monarquia já estava com seus dias contados, já estava sendo desgastada, né? A sua imagem era uma imagem de desgaste. Então, eu tenho o fortalecimento do exército e o desgaste da monarquia. Então, esta é uma consequência da Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, mas endividou-se ainda mais com a Inglaterra, que foi a grande beneficiária do conflito, né? A Guerra do Paraguai vai favorecer o desgaste político da monarquia, e daí nós teremos a ascensão do Exército à política nacional, o Exército fazendo esse papel digamos assim, de articulador do processo que vai derrubar a monarquia e instalar a república no país. Muito obrigado pela participação de vocês. Que tenham todos uma boa semana de estudos e até o próximo roteiro 21, se Deus quiser. Muito obrigado.